Eu não podia acreditar. O cavalo morreu. Eu fiquei muito triste naquela hora. 2 dias se passaram e o enterro do meu cavalo já tinha sido feito. Eu estava com muito ódio daquele morcego. Ele tinha tirado meu melhor amigo. Foi o pior dia da minha vida. Mas eu estava decidido. Eu ia me vingar daquela criatura. Eu ia matá-lo, dar fim a ele. E foi o que nesses 2 dias eu fiquei planejando. Planejei diversas coisas. Olhei filmes de luta, olhei séries de espadas na TV que eu tinha para ver se eu conseguia dar um fim naquela criatura com meu facão e com minhas mãos. Meu pai e minha mãe entraram na mesma pilha que eu. Estavam decididos a matar aquela criatura, pois ele estava em volta de casa. Então foi isso que nós fizemos. No terceiro dia, depois da morte do pangaré, minha mãe amarrou um porco embaixo da árvore, embaixo da macieira que o morcego tinha ficado, para ver se o morcego era atraído pelo porco fresco. É claro que nós não íamos deixar o porco morrer. Nós íamos ir para cima se alguma coisa acontecesse. Instalei câmeras em meu quarto, várias câmeras. Em volta da casa também. Meu pai comprou munição pro rifle dele e munição pro revólver da minha mãe. Eu afiei o meu facão o máximo que eu pude. Quase deixei como uma espada. E no terceiro dia, ficamos comendo tudo que víamos, tomando muita água e nos equipando. Nós botamos tampões nos ouvidos por causa do som que aquela criatura fazia. Bom, vocês verão se deu certo ou não. Terceira noite. Eu estava no meu quarto, em cima da minha cama, com a visão das câmeras de segurança que davam na janela do meu quarto para a macieira. Meu pai estava no quarto de hóspedes, com o rifle, e minha mãe com o revólver no quarto do meu pai e de minha mãe. Eu fiquei ali, parado, olhando nas câmeras. Eram 3 horas da manhã e eu peguei no sono rapidinho, não tava aguentando. Foi aí que a câmera começou a vibrar. Ela tinha detectado uma presença e eu acordei com a vibração da minha mão. Eu olhei na câmera, mas eu não conseguia ver o que era a presença que ela tinha detectado. Não dava pra ver direito. Então eu peguei, larguei a câmera e fui na minha janela. No que eu abri o vidro, pá! O morcego entrou pro meu quarto, estilhaçou o vidro da janela em todos os lados. Entrou em meu quarto e me deu uma patada que me atirou longe. Larguei o facão na hora. Caí em cima da cama, por sorte. Meu pai e minha mãe vieram correndo pro meu quarto, ouvindo meus gritos de medo e de terror. Meu pai meteu o pé na porta e minha mãe já chegou atirando naquele bicho, que se defendeu com suas asas. Furou as asas dele, mas parecia que ele não tinha dor nas asas. Eu não entendi. Aquele bicho deu aquele grunhido. Nós, com os tampões no ouvido, já estávamos meio que preparados, mas mesmo assim a gente escutava um pouco. Era um grito infernal. Aquilo olhou para minha mãe, veio correndo para perto dela e a agarrou pela roupa e a puxou para a janela. Ela caiu do segundo andar em cima da carroça do meu pai, desacordada. Meu pai gritou: "Seu desgraçado, eu vou te matar, demônio, agora!" Pegou o rifle e meteu 2 tiros de rifle no peito daquela criatura, que espirrava sangue assim, sabe? Muito sangue. Eu, sem pensar 2 vezes, fui pra cima daquilo, que mais uma vez me empurrou e me jogou na parede novamente. Eu não era forte o suficiente para detê-lo. Meu pai chegou perto dele, só que tinha que recarregar a arma. Só tinha 2 tiros por vez. E ele começou a recarregar. E foi nessa hora que o bicho meteu uma mordida no ombro do meu pai, que caiu no chão sangrando e gritando. Eu tava meio tonto ainda com a queda, que o morcego tinha me empurrado, né? Não conseguia fazer nada. E o morcego pegou e simplesmente tentou ir embora. Mas eu não deixei barato. Saí correndo e pulei da janela pra fora nas costas dele. Me agarrei nas orelhas dele com uma mão e com a outra mão com o facão. E o morcego gritava e ia voando para um lugar que eu não sabia onde era, para uma floresta ali da minha fazenda que eu não tinha entrado ainda porque era muito escura.
Daí que eu me liguei que eu podia pegar e enfiar o facão nele. E foi o que eu fiz. Peguei e enfiei o facão nas costas dele. Nós dois caímos no meio da floresta. Rolamos e o morcego sumiu. Eu não conseguia ver um palmo na minha frente. Estava muito escuro. E a luz da lua não iluminava nada. Porque era muito fechada a floresta. Eu peguei e comecei a andar pela floresta sem olhar pra trás, sem olhar pra frente, pros lados, pra cima, pra baixo. Só fui andando em direção aonde meu coração me guiava. E ali estava uma ferradura. Peraí, é a ferradura do pangaré. A ferradura do meu cavalo que morreu. Como é que ela tá aqui? Eu peguei a ferradura na mão e fiquei olhando pra ver se era realmente, e era a original, a ferradura do pangaré. Eu não entendi muito bem, mas alguma coisa veio na minha cabeça que me fez botar a mão no bolso e ligar a lanterna que estava em meu bolso, que eu não tinha percebido que estava. Eu liguei a lanterna e virei pra trás e estava ali um morcego parado, me observando com aqueles olhos vermelhos, com aquela boca aberta, com aquelas orelhonas assim. Ele estava parado, me observando. Então, quando eu pensei que eu ia correr, ele literalmente pulou em cima de mim, me dando uma voadora. Ele me deu uma voadora com as pernas assim, pum! Me jogou longe, me arranhou meu peito, que eu caí no chão e comecei a ficar assim, não conseguia respirar direito. Ele pegou e veio pra cima de mim, subiu em cima de mim, segurou meus braços, que estavam com o facão e outro com a lanterna, a ferradura já tava no chão. E eu tentei dar um facão nele, mas ele bateu assim e jogou o facão longe. Ele ia me matar. Ia ser a minha hora de partir. E foi quando uma luz surgiu do nada no meio da floresta. Uma luz e um relincho de cavalo. Eu olhei para aquela luz e era o pangaré. O pangaré estava ali. O pangaré é o meu cavalo que morreu. Porém, ele estava luminoso. Parecia um ser divino. Ele veio correndo e começou a dar patadas e dar coice com as patas da frente no morcego, que começou a se afastar. O morcego tentou morder e arranhar o pangaré, mas o pangaré dava cabeçada. Ele não era intangível, ele não era um fantasma. Ele dava cabeçada no morcego, mordia o morcego e dava patada no morcego. O morcego, sem saber o que estava acontecendo, tentou fugir, mas eu não deixei barato não. Peguei o facão, fui pra cima dele e meti o facão na asa dele, que rasgou no meio e ele não conseguia mais voar. Ele tava gritando, desesperado. Eu acho que ele tava com medo, não sei, acho que não. Não sei. O pangaré desapareceu. Simplesmente desapareceu. E eu não sabia o que fazer. Só peguei o facão e fui pra cima dele, do morcego. E finquei o facão no peito dele. E ele caiu. Eu estava em cima dele. E ele ficava me olhando, com os olhos brilhando vermelho. Até que o olho dele começou a brilhar uma luz branca dentro do olho dele. Eu pensei, o que será que tá acontecendo? Tá morrendo? Será? E eu escutei o relincho. Eu virei pra trás, era o pangaré, erguendo as duas patas da frente. Eu só rolei pro lado e o pangaré pisou no facão, que atravessou o morcego e fincou no chão. O morcego morreu. Soltou a sua mão e sua cabeça caiu no chão. Eu fiquei ali paralisado olhando o pangaré. E ele chegou perto de mim, botou a cara na minha cara e eu desmaiei. Um dia depois, meu pai veio. Meu pai estava com o braço mordido, com um pouco de sangue, mas estava enfaixado. Ele me perguntou o que eu tinha feito, como é que eu tinha parado ali no meio do sítio vizinho. Eu falei que não sei, só aparecia ali. Não sei, eu não contei a história. E ele me falou que ele tinha achado pegadas, umas pegadas muito esquisitas, que levava até mim. Era pegada de cavalo. E eu olhei pra ele. Pegada de cavalo dele? É, pegada de cavalo. Na mesma hora eu só comecei a chorar. E entreguei pra ele a ferradura do pangaré. Meu pai me abraçou. Seus braços quentes eu me senti mais seguro. Ele me levou pra casa. E no caminho eu contei tudo pra ele. Chegamos à carcaça do morcego. Estava lá, aquele bicho gigantesco, morto no chão com um facão cravado em seu peito. Meu pai pegou o facão e eu
Fui para casa junto a ele. Eu perguntei a ele como estava minha mãe, e ele disse: sua mãe está bem. O importante é que todos estamos bem. Nunca mais me esqueci daquele dia. Mas uma coisa é certa: Pangaré voltou para me ajudar. Nunca vou esquecer disso. Ele era o meu melhor amigo. Boa noite.